Você sabe por que uma nota de R$100 vale R$100? Eu vou te explicar isso hoje. Eu sou Wilson Silva, do canal Do It Money. Eu estou aqui com uma nota de R$50 e estou aqui com esse meu diploma de quando eu formei. William, o que vale mais para você? Essa nota de R$50 ou esse diploma? Nota de R$50. Mas pega os dois. Sente a textura. Praticamente Mesmo assim, você quer a nota de R$50? eu quero. Para mim, o que vale mais é esse diploma. Esse diploma é feito de papel moeda, o mesmo papel que é essa nota. Qual é a origem do dinheiro? Por que R$50 vale R$50? Porque a crença sua na nota de R$50 é que ela vale R$50. Na nota de R$100 é que vale R$100. Isso é uma crença no dinheiro que a gente tem. O dinheiro nada mais é que um meio de troca de serviços, produto. Quando você faz um serviço, você é pago por aquele serviço. Quando você compra aquele produto, você paga por aquele produto e através de uma cédula que representa o nosso esforço, vamos colocar assim, o nosso esforço em produzir. Por isso que governos não podem imprimir dinheiro, porque uma vez impresso um dinheiro não teve nenhum tipo de esforço físico ou não teve nenhum desenvolvimento de produto, elaboração de produto para que gere aquele dinheiro. No início das civilizações, a forma que era feito o comércio era através de escambo. O que é o escambo? É um meio de troca. Nada mais é que o William, que está aqui comigo, produz leite e eu planto alface. Eu preciso do leite do William, ele precisa do meu alface e nós fizemos essa troca. Só que, imagine que eu preciso de leite, mas o William não quer alface, o William quer carne, quer porcos. Eu vou lá na pessoa que cria porcos, tentar trocar alface em porcos, para depois eu tentar trocar porcos com leite com o William. Então isso era um meio muito difícil de troca, porque era complicado fazer esse tipo de troca. E aí, por volta do século 7 a.C., foi criado as primeiras moedas. Essas moedas eram feitas de ouro e prata, cunhadas à mão. Então, se tinha essas moedas que eram um meio de troca. Então, eu que tinha alface, vendia alface para quem tinha porcos, a troco de moedas. Quem tinha porcos vendia para quem produzia leite ou quem produzia qualquer outro tipo de serviço ou produto. Então virou-se esse meio de troca através de moedas de ouro e prata. Por que as moedas eram cunhadas em ouro e prata? Porque ouro e prata era uma reserva de valor. Você sabe o que é uma reserva de valor, Will? Eu não sei. É algo escasso e que se provou além dos anos. Então hoje, pensa comigo, se você tivesse que fazer uma viagem no tempo para daqui 20 anos, você ia levar real, dólar ou ouro? Ouro, com certeza. Porque o ouro não se perdeu o valor no tempo, enquanto o real e o dólar se perdeu o valor no decorrer do tempo. Então, é muito importante saber a origem, do que veio o dinheiro e como funciona o dinheiro. Só assim você vai conseguir, de fato, produzir dinheiro. O que a maioria das pessoas hoje querem? Elas querem ficar rico muito rápido, querem enriquecer muito rápido. Tem uma oportunidade de investir em determinado bem e vai se multiplicar 3, 4 vezes. É aí que a pessoa cai na dita pirâmide financeira, porque ela tem a ganância de querer multiplicar a riqueza sem ter produzido nenhum tipo de produto ou qualquer tipo de esforço. Levando em consideração que a moeda é uma troca de produto ou esforço, para você ter mais dinheiro, você vai ter que produzir algum tipo de produto ou trabalhar algo que exige uma capacidade física ou intelectual para produzir e assim fabricar mais dinheiro. A partir da hora que você entender isso, você não cai mais em pirâmide financeira, porque você vai avaliar aquele ativo. Então, por que eu vou investir nesse ativo? Por que ele vai multiplicar? O que tem além disso? Para quem não sabe o que é uma pirâmide financeira, o William vai colocar aqui do lado como funciona a pirâmide financeira. Pirâmide financeira nada mais é que um grupo de pessoas onde começa a investir em determinado dinheiro com uma promessa de rentabilidade no intuito de colocar outras pessoas por baixo daquela pirâmide.
E à medida que vai entrando pessoas por baixo daquela pirâmide, elas vão sustentando a parte de cima da pirâmide até chegar a um ponto onde não tenha gente o suficiente entrando embaixo para sustentar a parte de cima. A partir dessa hora, a pirâmide desmorona. Então, assim acaba uma pirâmide financeira e quem está por baixo vai perder o dinheiro investido. Já existiu no Brasil vários tipos de pirâmide. A gente tem umas famosas aí como o Wake Forest, que o nosso editor que participou investiu seu dinheiro e perdeu nessa pirâmide, não, William? Não, isso aí é mentira. Brincadeiras à parte, mas nós dois conhecemos várias pessoas que entraram e a gente foi chamado para participar desse tipo de pirâmide, mas com o conhecimento que a gente já tem, jamais entraria nesse tipo de opção. Você entraria, William? Não, esse eu não. Voltando aqui um pouco sobre a origem de dinheiro, eu falei de como surgiram as moedas e a partir daí as pessoas começaram nessa época a guardar suas moedas com ourives, que tinha o mesmo papel de um que o banco tem hoje. Então uma pessoa tinha moedas de ouro, ela ia no ourives, porque tinha um valor muito alto o ouro, e trocava aquilo por um certificado. O ourives emitia um certificado de depósito, que é o que a gente faz hoje no banco. Quando você pega o seu salário lá e ele é depositado no banco, você vai usando o cartão de débito para comprar suas mercadorias, nada mais é que a função que o ourives tinha nessa época. Então a pessoa depositava o dinheiro, pegava um recibo e com esse recibo ela conseguia fazer compras. E aí deu-se origem aos bancos, né? Os bancos começaram a fazer esse tipo de depósito, né? Esse tipo de opção de depósito onde se depositava o dinheiro e emitia o certificado. Os bancos começaram a produzir as ditas moedas, que hoje a gente conhece como essas notas aqui em reais, nota de 50, nota de 100, nota de 200. Deus sabe onde vai parar essas notas, daqui um dia a gente tem nota até de R$1.000. No Brasil, a primeira moeda emitida foi em 1810. Emitida pelo Banco do Brasil, por isso uma instituição tão consagrada aí no decorrer dos anos. Em sequência, o governo entrou para garantir que não haveria falsificação de dinheiro, para controlar a emissão de moedas e para garantir o poder de compra do cidadão. Esse dinheiro, na época, ele era lastreado em ouro. O que é o lastro em ouro? O lastro em ouro nada mais é que você tem uma reserva, o William chega com vamos colocar aqui, 100 gramas de ouro vale R$100. Então o William chega para mim com 100 gramas de ouro, eu no papel de banco emito uma nota de R$100, justamente para comprovar que o William tem aqueles R$100 em ouro comigo. Só quando no decorrer dos anos foram quebrados esse lastro em ouro. Então hoje, no dia de hoje, a gente não tem mais lastro em ouro. Até algumas pessoas falam que o dinheiro estatal ele tem lastro em ouro, mas isso já não tem mais. Então, peraí, nada hoje em dia garante de que o governo poderia pagar esse dinheiro que eu teria lá. Nada garante hoje. Simplesmente a crença que você tem no papel. O Bitcoin, por exemplo, por que o Bitcoin ainda não foi difundido na sociedade? As pessoas ainda não têm a crença de que o Bitcoin pode ser uma moeda de troca. A partir da hora que isso já vem acontecendo, que a pessoa entender que o Bitcoin pode ser uma moeda de troca, automaticamente você vai eliminar o dinheiro estatal. Essa é uma grande preocupação dos governos, por isso que a gente sempre tem notícia de que os governos estão querendo barrar a mineração de Bitcoin, estão querendo criminalizar o Bitcoin de alguma forma, porque hoje o dinheiro que a gente tem, ele está atrelado ao nosso governo, ele tem um monopólio do dinheiro, o governo dita o que vai fazer com o dinheiro, enquanto o Bitcoin é uma moeda totalmente descentralizada, ela não tem envolvimento do governo. Qual que é a diferença disso? Caso você faça uma transferência de valores, você transfere via Pix para mim R$50, e caso você faça essa transferência de maneira errada, você tem como judicialmente tentar resgatar esse dinheiro ou até mesmo entrar em contato com a instituição financeira tentando desfazer esse processo, esse Pix que foi feito. No caso das criptomoedas, principalmente o Bitcoin, isso não é possível fazer. Uma vez que foi feita a troca
de mão dessa criptomoeda, ela jamais pode ser desfeita, a não ser que o detentor daquelas moedas queira fazer. Resumindo aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre cripto, o que é o blockchain, que é o bloco onde faz o registro do Bitcoin. Nada mais é que um grande livro digital onde se é identificado cada troca dessa moeda. Então, uma vez comprei R$1.000 em Bitcoin, vai ser registrado nesse livro digital que essa moeda foi para a minha carteira. E assim sucessivamente. E como foi feito uma vez registrada no bloco, ela não pode ser desfeita. Isso tudo não tem interferência nenhuma de governo, de banco, não. A única taxa que é cobrada ali é a taxa de mineração, né, que é a mineração, que é a taxa cobrada pelos mineradores, que é quem faz essa transação, é quem registra essa transação no blockchain. Então, nenhum tipo de interferência do governo. Então, hoje, se eu quiser comprar uma casa na sua mão, quiser te pagar em Bitcoin, eu posso fazer essa transferência, enquanto no banco você vai ter que programar uma transferência, justificar porque você está fazendo e declarar imposto sobre aquilo que você está comprando, etc. e tal. As criptomoedas é totalmente descentralizada. Já voltando um pouco sobre o lastro em ouro, o que se acreditava que a nossa moeda tinha lastro em ouro, hoje nós não temos mais o lastro em ouro, nem o real, nem o dólar é lastreado em ouro. E isso significa que o detentor da Casa da Moeda ela pode imprimir uma nota dessa a hora que ela quiser. Como nós estamos em época de pandemia, nunca se imprimiu tanto dólar na história como se imprimiu na pandemia. Por isso nós temos taxa de inflação alta. No Brasil, principalmente, hoje nós estamos com uma taxa de inflação aí em torno na casa dos 2 dígitos, que é muito alta. Nos Estados Unidos é bem mais baixa, mas de toda forma lá nunca se teve tanta inflação igual está tendo agora. A inflação é quando se tem uma oferta maior de dinheiro e pouca oferta de produto. Aí quando você tem deflação é quando você tem uma oferta menor de dinheiro e muita oferta de produto. E o governo, os bancos centrais, eles tendem sempre a tentar equilibrar esse tipo de situação. Eles tendem sempre a tentar equilibrar a inflação e a deflação, mantendo a patamares programados. Em se tratando de Brasil, é muito difícil a gente entender os patamares publicados pelo Banco Central. Vamos colocar aqui no ano de 2021, a gente teve uma projeção de inflação na casa de 3 a 4% e nós tivemos uma inflação na casa dos 2 dígitos, ou seja, passou de 10%. Esse ano nós temos uma projeção de inflação, esse ano de 2022 nós temos uma projeção de inflação na casa de 5%. Acredito que nós vamos lá para a casa dos 13%. Já voltando agora um pouco falando sobre o padrão ouro, já em 1944 tivemos um acordo internacional chamado Acordo de Bretton Woods. Esse acordo foi uma nova ordem monetária com o intuito da cooperação entre as instituições financeiras mundiais, facilitando o comércio internacional. Já em 1971, caiu por terra o Acordo de Bretton Woods, então se eliminou de vez o lastro em ouro, que nessa época do Acordo de Bretton Woods era chamado de lastro ouro-dólar. Então, em 1971, nós finalizamos o lastro em ouro. Então, a impressão de moeda ficou por conta dos bancos centrais, do governo de cada país. Por isso que hoje a gente tem o dólar muito valorizado, o real medianamente valorizado, nós temos a moeda argentina, o peso, com um valor muito pouco, e você vai em países muito pobres, onde se tem inflação muito alta, tipo Venezuela, países da África, uma nota de 1 trilhão, por exemplo, não vale nem 2 dólares. No caso do Zimbábue, um país da África, ela tem uma nota de 1 trilhão, que vale o equivalente a 1 dólar. Para você ver o que é governos que não sabem gerir a inflação, o sistema monetário de um país. Isso pode acontecer com o nosso real. Se você for analisar no decorrer do tempo, desde o início do Plano Real até hoje, uma nota de R$10 é o equivalente a R$1, ou seja, nós perdemos 10 vezes o poder de compra daquela nota. E o seu salário aí, desde 1994 até hoje, ele teve se multiplicado pelo menos 10 vezes? Acredito que não. Por isso que está tão caro hoje ir no supermercado e fazer a compra da cesta básica, né? Então, é muito interessante a gente entender como que funciona o sistema monetário de um país e como que funciona o dinheiro em si. A partir de um princípio que você entende o que significa o dinheiro,
você consegue tomar melhores atitudes para conseguir produzir mais dinheiro. E aí, William, alguma dúvida? Vai, cara. Então, já que a inflação ela diminui tanto o poder de compra, por que então o governo não aumenta o salário mínimo acima da inflação? William, excelente a sua pergunta. Aí a resposta é muito simples. Pensa um empresário que ele tem lá 100 funcionários na sua empresa. Ele aumentou o salário de 100 funcionários. Vamos colocar que o salário hoje, nós estamos na casa de R$ 1.200 e o governo, no próximo ano, passa o seu salário para R$ 2.000. Automaticamente, o dono de uma empresa, onde ele tem 100 funcionários, e ele vende lá, vamos colocar que ele trabalha com óleo de soja. Então, se ele vende o óleo de soja a $1 e o salário dos funcionários vão dobrar, essa conta vai para o óleo de soja. E o óleo de soja vai ser comercializado no mercado nacional, internacional, mas vamos colocar no mercado nacional. Automaticamente, esse repasse do aumento do salário mínimo vai ser repassado em produto. Então, por isso que sempre que o salário sobe, as coisas ficam mais caras. Justamente. Sempre que o salário mínimo subir, as coisas vão sumir. Junto com isso, vem uma série de outros fatores, combustível, matéria-prima, uma série de outros fatores que não dependem somente do governo, mas tem correlação. Mas aí é fácil, é só o governo tabelar o preço. Seria muito simples também, né, William? Tabelar o preço de tudo. Só que pensa comigo, você é um produtor de gado, você tem um custo com soja, com milho, você tem o custo do manejo, tem que pagar seu empregado. Então o seu custo operacional hoje está em torno de R$200 a arroba, porque essa é a conta que é feita para quem produz gado, né? E o governo tabelou a arroba a R$150. É mais vantagem você produzir e perder R$50 por arroba ou parar de produzir e não perder nada? Isso automaticamente causa escassez de alimentos, que é o que a gente está vendo hoje na Venezuela, na Argentina, uma série de outros países. Na Argentina, principalmente, é mais barato não plantar, não cultivar nenhum produto agrícola do que vender, porque o preço é tabelado. Então não dá para tabelar preço e não dá para aumentar o salário mínimo. Mas e a ajuda social? E se o governo der dinheiro para o pessoal? É isso que os governos fazem hoje. Eles fazem o famoso populismo. É uma forma de dar o dinheiro para a população em troca de voto. Vamos colocar assim, uma compra de voto justificada. Mas pensa comigo uma coisa, William. Quando você sai de casa às 7 horas da manhã para ganhar seu salário mínimo, você não troca a sua mão de obra por um salário mínimo? Se você ganhasse meio salário para não precisar levantar às 7 horas da manhã e não trabalhar, não seria mais confortável? Ficou em casa. Um país onde se não produz riqueza não é um país rico. Então, pensa comigo, pessoal, quanto mais se dá dinheiro num país, é lógico que a gente tem que levar em consideração ambientes onde se não consegue produzir, onde se não tem a mesma oferta como tem em outros estados. Só que a forma real que teria que ser feito é criar possibilidades para que essas pessoas consigam produzir o seu próprio dinheiro, ou seja, produzir algum tipo de produto, vender e receber nisso e conseguir se sustentar sozinho. A partir da hora que o governo ele oferece uma ajuda social para a pessoa, você inibe a essa pessoa produzir riqueza. Qual que é a diferença entre países desenvolvidos e países mal desenvolvidos? Países desenvolvidos se produz riqueza. O governo não tem tanta interferência social, o governo não tem tanta interferência na área da saúde, o governo não tem tantas leis regindo aquele país, o governo não tem tanta interferência quanto ao empresário, ele possibilita que o empresário se desenvolva cada vez mais. William, você sabia que no Brasil, quanto mais se produz, mais se paga imposto? Nossa. Hoje nós temos uma carga tributária muito extensa e quanto mais se produz no país, quanto mais você gera de receita numa empresa, mais imposto você vai pagar. Isso inibe ao empresário também a trabalhar. Eu diria que o Brasil está na contramão de qualquer tipo de desenvolvimento. E tem muita gente, eu acho que por não entender tão bem de dinheiro, que incentiva esse populismo e incentiva a produção de dinheiro. E não sabe de fato que isso pode acorrentar. Mas é simples, é só a gente dar uma olhada na nossa vizinha Venezuela e Argentina, você vai saber de fato o que o populismo causa com a oferta muito grande de dinheiro. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Passei um pouco para vocês de como funciona
uma reserva de valor de um país, como funciona o dinheiro de um país. Um forte abraço a todos, curta, compartilhe, dê um joinha. O que fala com esse pessoal que não dá um joinha no nosso vídeo, William? Não, pelo amor de Deus, você está perdendo tempo, mas... É isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima.